Cecil C. 2002, 2 de julho de 2015, foi um leão africano macho que viveu principalmente no Parque Nacional de Vange em Matabeleland Norte, Zimbábue. Ele estava sendo estudado e rastreado por uma equipe de pesquisa da Universidade de Oxford como parte de um estudo de longo prazo. Na noite de 1º de julho de 2015, Cecil foi atraído para fora da área protegida e ferido com uma flecha por Walter Palmer, um caçador de troféus recreativos de caça grande americano, e depois rastreado e morto com um arco composto na manhã seguinte, entre 10 e 12 horas depois. Cecil tinha 13 anos quando foi morto. Palmer havia comprado uma licença de caça e não foi acusado legalmente de nenhum crime. As autoridades do Zimbábue disseram que ele ainda está livre para visitar o país como turista, mas não como caçador. 2 zimbabuanos, o guia de caça e o proprietário da fazenda onde a caça ocorreu, foram brevemente presos, mas as acusações acabaram sendo rejeitadas pelos tribunais. O assassinato resultou em atenção da mídia internacional, causou indignação entre os conservacionistas de animais, críticas de políticos e celebridades e uma forte resposta negativa contra Palmer. 5 meses após o assassinato de Cecil, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos adicionou leões na Índia e na África Ocidental e Central à lista de espécies ameaçadas de extinção, tornando mais difícil para os cidadãos dos Estados Unidos matar legalmente leões em safaris. De acordo com Wayne Pacelli, então presidente da Humane Society, Cecil mudou a atmosfera sobre a questão da caça de troféus em todo o mundo, acrescentando: "Acho que deu menos espaço de manobra aos reguladores." Devido ao alto nível de atenção da mídia e às reportagens negativas sobre o assassinato de Cecil, significativamente menos caçadores vieram para o Zimbábue nos meses que se seguiram. Isso levou o país a sofrer altas perdas financeiras e uma superpopulação de leões. Espécie: leão. Sexo: macho. Nascer: C. 2002. Morreu: 2 de julho de 2015, 13 anos, Distrito de Vange, Zimbábue. Causa da morte: ferimentos de flecha, conhecido por estudo de atração turística pela Universidade de Oxford. Residência: Parque Nacional de Vange, nomeado após Cecil Rhodes. Antecedentes: Cecil foi nomeado após o empresário britânico, político e magnata da mineração Cecil Rhodes, assim como o país homônimo da Rodésia, agora Zimbábue. Outro leão que se pensa ser irmão de Cecil foi notado no Parque Nacional de Vange em 2008. Durante 2009, os 2 leões encontraram um orgulho estabelecido, o que resultou em uma luta em que o irmão de Cecil foi morto, e tanto Cecil quanto o líder do orgulho foram gravemente feridos. O líder anterior foi posteriormente morto por guardas florestais por causa dos ferimentos sofridos durante a luta com Cecil. Cecil retirou-se para outra parte do parque, onde ele finalmente estabeleceu seu próprio orgulho com até 22 membros. Durante 2013, Cecil foi forçado a sair da área por 2 jovens leões machos e entrar na fronteira leste do parque. Lá, ele criou uma coalizão com outro leão macho chamado Jericó para estabelecer 2 orgulhos que consistiam em Cecil, Jericó, meia dúzia de fêmeas e até uma dúzia de filhotes gerados por Cecil ou Jericó. Os leões do parque, incluindo Cecil, foram estudados por cientistas da Unidade de Pesquisa de Conservação da Vida Selvagem da Universidade de Oxford como parte de um projeto científico que ocorre desde 1999, e seus movimentos foram seguidos desde 2008. Dos 62 leões marcados durante o período do estudo, 34 morreram, incluindo 24 através da caça esportiva. Dos leões machos adultos que foram marcados dentro do parque, 72% foram mortos através da caça esportiva em áreas próximas ao parque.
Durante 2013, 49 carcaças de leões foram exportadas do Zimbábue como troféus. A média de off-take mortes licenciadas da caça no Zimbábue em 2005-2008 foi de 42 leões por ano. Cecil era identificável por sua juba de franjas pretas e um colar de rastreamento GPS, e era a principal atração do Vange Park. Um dos pesquisadores do projeto sugeriu que Cecil havia se tornado tão popular porque ele estava acostumado com as pessoas, permitindo que os veículos se aproximassem às vezes tão perto quanto 10 metros, 11 e tornando mais fácil para os turistas e pesquisadores fotografá-lo e observá-lo. De acordo com Alex Magaíza, um conselheiro do primeiro-ministro do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, Cecil era conhecido por um segmento da sociedade, um segmento privilegiado, tanto local quanto internacional, e algumas fontes afirmam que 99,99% dos zimbabuanos nunca tinham ouvido falar de Cecil. Morte. Durante junho de 2015, Walter J. Palmer, um dentista americano e caçador de caça recreativa, teria pago os 50 mil a um guia de caçadores profissional do Zimbábue, Theo Bronkhorst, para permitir que ele matasse um leão. No final da tarde de 11 de julho, Bronkhorst e o rastreador de vida selvagem Cornelio Ricubi construíram uma persiana de caça na fazenda Toinette, uma propriedade privada de propriedade de Honest Ablovo, do outro lado de uma linha férrea do parque. Entre 9 e 11, Palmer atirou de esconderijo e feriu gravemente Cecil como uma flecha de seu arco composto. Os caçadores rastrearam o leão ferido e o mataram como uma segunda flecha na manhã seguinte, cerca de 10 a 12 horas depois, em um local a menos de 250 metros, 270 id, do tiro inicial. O corpo de Cecil foi então esfolado e sua cabeça foi removida. Quando o esqueleto sem cabeça do leão, já vasculhado por abutres, foi finalmente encontrado pelos investigadores do parque, seu colar de rastreamento também estava desaparecido e mais tarde encontrado despejado a quilômetros de distância. A caça ocorreu fora do protegido Parque Nacional de Vange, mas dentro do alcance normal do leão. O biólogo André Vloveridge alegou que os companheiros de Palmer, Bronkhorst e Ricubi, arrastaram a carcaça de um elefante africano morto no início da semana a cerca de 300 metros, 330 id, do parque para escar Cecil para fora da área protegida. O leão foi equipado com um dispositivo de rastreamento por satélite a partir do qual os dados de localização foram registrados a cada 2 horas. Posteriormente, os dados de localização foram reunidos, representados no mapa aqui à direita. Essa interpretação dos eventos foi corroborada pela investigação subsequente dos parques nacionais do Zimbábue e pelo manejo da vida selvagem e é consistente com os dados de satélite. 2 zimbabuanos, Bronkhorst e Ndlovu, foram mais tarde presos pela polícia do Zimbábue. Bronkhorst disse em julho de 2015: obtivemos a permissão para a caça ao arco, obtivemos a permissão para o leão do conselho. Palmer já havia retornado aos Estados Unidos, onde emitiu uma declaração de que confiou na experiência de meus guias profissionais locais para garantir uma caça legal e lamenta profundamente que minha busca de uma atividade que amo e pratico de forma responsável e legal resultou na captura deste leão. Reações no Zimbábue. A morte de Cecil passou em grande parte despercebida no Zimbábue, terra natal do animal. O jornal The Chronicle do país escreveu: não é um exagero que quase 99,99% dos zimbabuanos não soubessem sobre este animal até segunda-feira. Agora acabamos de aprender, graças à mídia britânica, que tivemos o leão mais famoso da África o tempo todo, o ícone. Faraíce Venzo, da BBC, escreveu: a morte do leão não registrou muito com os habitantes locais.
Por outro lado, as autoridades do Zimbábue afirmaram que o assassinato de Cecil já havia causado uma diminuição nas receitas do turismo. Uma diminuição significativa foi observada em Vange, onde o leão viveu. Muitos turistas internacionais, que planejavam ver o leão, cancelaram suas viagens. Este assassinato é uma enorme perda para o nosso setor de turismo, que estava contribuindo imensamente para a riqueza nacional, disse Emanuel Fundira, presidente da Associação de Operadores de Safari do Zimbábue. Tivemos muitas pessoas, em termos de visitantes, vindo ao país para apreciar e ver Cecil. Então realmente isso foi uma grande perda, disse Fundira, e que a presença de Cecil foi um cartão de visitas, e comparou sua morte ao desaparecimento de um ícone. O diretor da Autoridade de Turismo do Zimbábue, Karikoga Kazek, disse que o turismo tem crescido, mas que o Zimbábue agora é percebido como um país que não está interessado em proteger e promover os direitos dos animais. Isso também teve um efeito negativo no setor de turismo. Brian Orford, um guia profissional de vida selvagem que trabalhou em Vange, calcula que, com turistas de um único alojamento próximo pagando coletivamente os 9.800 por dia, a receita gerada por ter a fotografia de Cecil tirada durante 5 dias teria sido maior do que alguém pagando uma taxa única de os 45 mil para caçar e matar o leão, sem esperança de receita futura. Em 1 de agosto de 2015, em resposta ao assassinato de Cecil, a caça de leões, leopardos e elefantes, juntamente com toda a caça com arco, foi imediatamente suspensa em áreas fora do Parque Nacional de Vange pelo ministro do Meio Ambiente do Zimbábue, Opanushigburi, que disse: todas essas caçadas só serão realizadas se confirmadas e autorizadas por escrito pelo diretor-geral da Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem do Zimbábue, e somente se acompanhados por funcionários do parque cujos custos serão arcados pelo proprietário do terreno. A moratória foi levantada após 10 dias. A ministra interina da Informação do Zimbábue, Priska Mutfumira, quando questionada sobre o assassinato de Cecil, perguntou: que leão? Em uma conferência de imprensa em 31 de julho de 2015, a ministra do Meio Ambiente do Zimbábue, Opanushigburi, disse que o caçador violou a lei do Zimbábue e precisa ser responsabilizado. Estamos apelando às autoridades responsáveis por sua extradição para o Zimbábue. Mushigburi disse em um comunicado de imprensa que as ações de Palmer mancharam a imagem do Zimbábue e colocaram mais pressão sobre a relação entre o Zimbábue e os Estados Unidos. Ela sugeriu que conservacionistas e amantes dos animais forneçam recursos para ajudar a diminuir a caça furtiva e outras preocupações ambientais no Zimbábue, na África, sob a premissa de que os lucros da caça de troféus ajudam os esforços de conservação animal. Coamba Chifeta, ministro do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia, disse que essas medidas de estrangeiros para reduzir a caça de prêmios seriam o fim da conservação na Namíbia. Jacob Zuma, o presidente da África do Sul na época, declarou em 11 de agosto de 2015: o que parece à distância é que o caçador não sabia que Cecil era tão popular. Acabou de ver um leão e matou um leão, e é Cecil. E Cecil é muito amado e causou um problema, porque todo mundo quer ir ver Cecil. Acho que é apenas um incidente. Jean Kapata, ministro do Turismo da Zâmbia, disse que o Ocidente parecia mais preocupado com o bem-estar de um leão no Zimbábue do que com os próprios africanos, e acrescentou que na África, um ser humano é mais importante do que um animal. Eu não sei sobre o mundo ocidental. No exterior não governamental, o assassinato de Cecil criou uma indignação entre os conservacionistas de animais e provocou respostas de políticos e muitas outras pessoas. Várias celebridades condenaram publicamente o assassinato de Cecil. Palmer recebeu um grande número de ameaças de morte e mensagens de ódio, e ativistas postaram seus detalhes privados online.
As palavras assassino de leão também foram pintadas com spray na porta da garagem da casa de férias de Palmer, na Flórida. Além disso, pelo menos 7 pés de porco em conserva foram deixados na residência. Artistas de todo o mundo dedicaram arte a Cecil, incluindo a Aaron Blaise, um ex-artista da Walt Disney Feature Animation. Os músicos compuseram obras originais para homenagear Cecil. Depois que Mia Farrow recebeu críticas por twittar o endereço do escritório de Palmer, Bob Barker defendeu sua ação, dizendo: "O movimento pelos direitos dos animais acaba de fazer grandes avanços." Por quê? Consciência. Isso é o que é preciso. Temos que conscientizar as pessoas, disse ele ao Ed. Eles não percebem quanto sofrimento está acontecendo no mundo animal. Nem todas as reações no exterior foram simpáticas a Cecil. Godwin Zou, um estudante de doutorado africano nos Estados Unidos, escreveu no The New York Times: "Na minha aldeia no Zimbábue, cercada por áreas de conservação da vida selvagem, nenhum leão jamais foi amado ou recebeu um apelido carinhoso. São objetos de terror. Os americanos se preocupam mais com os animais africanos do que com os povos africanos." O assassinato de Cecil provocou uma discussão entre as organizações de conservação sobre a ética e os negócios da caça de grandes animais, e uma proposta de projetos de lei que proíbem as importações de troféus de leão para os Estados Unidos e a União Europeia. Essas discussões convenceram 3 das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, a American, a Delta e a United, a proibir voluntariamente o transporte de troféus de caça. Os ativistas também pediram aos países africanos que proibissem a caça com arco, a isca de leões e a caça de persianas de caça. A reação da mídia global e das mídias sociais resultou em cerca de 1,2 milhão de pessoas assinando a petição online Justiça para Cecil, que pede ao governo do Zimbábue que parasse de emitir licenças de caça para animais ameaçados de extinção. O Safari Club Internacional respondeu, suspendendo as associações de Palmer e Bronkhorst, afirmando: "Aqueles que intencionalmente levam a vida selvagem ilegalmente devem ser processados e punidos na máxima extensão permitida por lei." 66 O apresentador de talk show Jimmy Kimmel, engasgado ao descrever o incidente, ajudou a arrecadar os 150 mil em doações em menos de 24 horas para a Unidade de Pesquisa de Conservação da Vida Selvagem de Oxford, que há muito tempo era responsável por rastrear a atividade e a localização de Cecil. Funcionários do governo. Alguns funcionários do governo condenaram publicamente o assassinato de Cecil. David Cameron, então primeiro-ministro do Reino Unido, disse a repórteres que o Reino Unido desempenha um papel de liderança na prevenção do comércio ilegal de animais selvagens, quando foi questionado sobre a morte de Cecil. Grant Shapps, seu ministro de Estado no Departamento de Desenvolvimento Internacional, descreveu o incidente como caça bárbara. A congressista Betty McCollum, de Minnesota, co-presidente do Caucus Internacional de Conservação do Congresso dos Estados Unidos, sugeriu uma investigação de Palmer e do assassinato. O senador norte-americano Bob Menendez introduziu a Lei de Conservação de Ecossistemas ao cessar a Lei de Importação de Troféus de Animais Grandes, Cecil, que estende as proteções de importação e exportação para uma espécie listada sob a Lei de Espécies Ameaçadas para aquelas que foram propostas para a listagem, proibindo assim a importação de quaisquer troféus colhidos da morte de Cecil sem obter explicitamente uma permissão do secretário do Interior. O projeto de lei foi copatrocinado pelos senadores Cory Booker, Richard Blumenthal e Benny Cardin. Em 30 de julho de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York adotou uma resolução não vinculativa para fortalecer os esforços para combater a caça ilegal e o tráfico ilícito de vida selvagem.
A Alemanha e o Gabão foram os patrocinadores da resolução. Harald Braun, embaixador da Alemanha na ONU, e o ministro das Relações Exteriores do Gabão, Emmanuel Sozergondot, associaram a resolução ao assassinato. Disse Braun: como a maioria das pessoas no mundo, estamos indignados com o que aconteceu com este pobre leão. E Sozergondot acrescentou que o assassinato de Cecil era uma questão de profunda preocupação para todos os países da África. Investigações criminais. Em 7 de julho de 2015, policiais da Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem do Zimbábue iniciaram uma investigação depois de receber informações de que um leão havia sido morto ilegalmente em uma fazenda perto do Parque Nacional de Vange. A autoridade acusou um leão de ter sido morto ilegalmente na fazenda em 1º de julho de 2015. Em 29 de julho de 2015, Bronkhorst compareceu ao tribunal em Victoria Falls e se declarou inocente de uma acusação de não impedir uma caça ilegal. Ele recebeu fiança de US$ 1.000 e foi ordenado a comparecer de volta ao tribunal em 5 de agosto. Bronkhorst declarou: Palmer é uma parte totalmente inocente de tudo isso, e ele conduziu e comprou uma caçada de mim que era legítima. Os parques nacionais do Zimbábue disseram em um comunicado que as cotas são atribuídas a determinadas áreas e que Cecil foi baleado em uma área sem uma cota para mortes de leões. Em 5 de agosto de 2015, o caso foi adiado até 28 de setembro, quando o advogado de Bronkhorst estava disponível pela próxima vez. Em 11 de novembro de 2016, o Supremo Tribunal da cidade de Bulawayo rejeitou as acusações contra Bronkhorst, concordando com a defesa de que não poderia ter sido um crime sob as leis de vida selvagem do país se Palmer tivesse uma permissão legal para caçar. Enquanto um relato dizia que Honest Blovo, que ocupa a terra em que Cecil foi morto, foi acusado em 29 de julho de 2015 de permitir uma caça ilegal em sua terra. Seu advogado disse 2 dias depois que Blovo não tinha sido com funcionários do parque, dizendo dias depois que ele seria acusado depois de testemunhar pela primeira vez para o Estado. Em 18 de agosto de 2015, os promotores apresentaram uma acusação de caça ilegal contra Ndlovu. As acusações contra Ndlovu foram rejeitadas. Palmer deixou o Zimbábue para os Estados Unidos após a caçada. Ele indicou que iria cooperar com as autoridades na investigação. Em 30 de julho de 2015, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos estava procurando por Palmer como parte de sua investigação. Ele entrou em contato com eles voluntariamente através de um representante no mesmo dia. Em 6 de setembro de 2015, Palmer disse que retornaria ao seu consultório de dentista em 9 de setembro e que não havia sido acusado nos Estados Unidos, nem no Zimbábue de nenhum crime relacionado ao assassinato de Cecil, nem havia sido contatado pelas autoridades. No entanto, ele já havia sido condenado por violações de peixes e caça em Minnesota. Em 12 de outubro, funcionários do governo do Zimbábue disseram que os documentos de Palmer estavam em ordem e Palmer não seria acusado de nenhum crime. Eles disseram que ele estava livre para retornar ao Zimbábue como turista, mas não como caçador. Consequências para o orgulho: quando um ou mais novos leões machos expulsam ou substituem um macho anterior associado a um orgulho, eles geralmente matam qualquer filhote jovem existente, uma forma de infanticídio. Inicialmente, tanto o estudo da Universidade de Oxford quanto Johnny Rodrigues, chefe da Força Tarefa de Conservação do Zimbábue, indicaram que acreditavam que os 6 filhotes de Cecil poderiam ser mortos pelo novo macho dominante no orgulho.
Em uma entrevista posterior, no entanto, Rodrigues disse que Jericó havia assumido o controle do orgulho, mas não havia matado os filhotes de Cecil, e que ele também estava mantendo os filhotes a salvo de quaisquer rivais. Reações ao assassinato de Xanda. Xanda, filho de Cecil, foi legalmente baleado por caçadores de troféus no Zimbábue em 20 de julho de 2017. Ele tinha 6 anos de idade e era pai de vários filhotes. A matança provocou reações, não apenas entre os defensores dos direitos dos animais. A BBC chamou isso de uma herança triste de Cecil. André Vloveridge, do Departamento de Zoologia da Universidade de Oxford, disse que o caçador era um dos bons. Ele é ético, acrescentando que a caça de Xanda foi legal e Xanda tinha mais de 6 anos de idade, por isso está tudo dentro dos regulamentos estipulados. O Departamento de Zoologia da Universidade de Oxford pediu uma zona de não caça em torno do Vange Park, abrangendo 5,0 km, 3,1 milhas. Medidas de conservação subsequentes. 5 meses após o assassinato de Cecil, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos adicionou a subespécie de leões Panthera leo-leo, na Índia e na África Ocidental e Central, à lista de espécies ameaçadas de extinção. As listagens tornariam mais difícil, embora não impossível, para os caçadores cidadãos dos Estados Unidos matar legalmente esses leões protegidos. De acordo com Wayne Pacelli, presidente da Humane Society dos Estados Unidos, e que solicitou a nova listagem, Cecil mudou a atmosfera sobre a questão da caça de troféus em todo o mundo, acrescentando: "Acho que deu menos espaço de manobra aos reguladores." Wayne acrescentou que ele pensou que o assassinato de Cecil foi um momento decisivo, resultando nas novas proteções. Jeff Lopkin, diretor regional do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, disse que, embora a decisão da USFS não tenha sido o resultado direto da morte de Cecil, seria impossível ignorar o clamor público e seu efeito na opinião mundial. O New York Times, escrevendo sobre os novos regulamentos, disse que o assassinato de Cecil parecia galvanizar a atenção do público. Outros países e empresas também tomaram medidas. Após o assassinato de Cecil, a França proibiu a importação de troféus de leão. Os Países Baixos fizeram-no em 2016. Uma proibição britânica ainda estava paralisada em 2020, com mais de 150 troféus importados desde 2015. O jornalista investigativo George Knapp observou o caso de Cecil sobre a aproximação do aniversário de 1 ano do incidente durante uma transmissão anual de bem-estar animal sobre questões, o desenvolvimento da lei, a crueldade animal e os esforços de remediação em junho de 2016. A transmissão de 2016 cobriu várias questões, incluindo cavalos e caça de troféus, observando Cecil e o efeito que o incidente ainda estava causando na data do show. O dinheiro arrecadado em resposta à morte de Cecil tem sido usado por pesquisadores para reduzir os conflitos entre pessoas e leões, pagando por protetores de leões e outros métodos. Efeito Cecil. O efeito Cecil é um termo usado por alguns para expressar a crença de que, após a morte de Cecil, houve uma redução no número de caçadores que chegaram ao Zimbábue e um subsequente aumento nas populações de leões em certas áreas. Byron Duprez, líder do projeto Nabubi Valley Conservancy, acredita que o efeito não existe, dizendo: "Os caçadores não estão vindo porque há uma recessão maciça nos Estados Unidos." Aqueles que acreditam no efeito dizem que os caçadores estão ficando longe do Zimbábue devido ao medo de publicidade negativa. 99 Cerca de um mês depois que Cecil foi morto, quando o alvoroço internacional estava no auge, o guia de caça do Zimbábue Queens Valleys foi morto por um leão em uma caçada.
Alguns de seus colegas guias especularam que ele estava com medo de atirar no animal por medo da possível reação devido a Cecil. De acordo com guias Steve Taylor, este cara foi um guia realmente bem sucedido, e ele morreu por um leão. E eu acho que esse é o efeito Cecil. Os guias no Zimbábue estão petrificados de ter o mundo voltado contra eles. Alguns atribuem o efeito Cecil como sendo responsável por uma população de leões insustentavelmente alta na Gobi Valley Conservancy, o que afeta negativamente a população da conservação da vida selvagem do parque, como antílopes, girafas, chitas, rinocerontes, leopardos e cães pintados. E possivelmente exigindo um abate de leões de até 200 felinos. Outros observaram que 2015 foi o verão mais seco já registrado, o que manteve a grama baixa e tornou os animais de caça alvos fáceis para os leões. Livros e outras mídias. No livro infantil Cecil Spread, 2016, o autor Craig Atkoff e suas filhas procuraram lançar luz sobre a vida de Cecil e como ele vivia antes de sua morte. Ele estendeu a mão para aqueles que estudaram o orgulho de Cecil no Parque Nacional Vange, no Zimbábue, e entrou em contato com o biógrafo de Cecil, o pesquisador Brent Stapelkamp. Stapelkamp estudou Cecil por mais de 9 anos e acumulou fotografias que foram usadas como ilustrações no livro, que capturam as complexidades do orgulho. O livro destaca o relacionamento de Cecil e um homem não relacionado chamado Jericó, que se torna co-líder com Cecil e, em seguida, líder após a morte de Cecil. André Vloveridge, em seu livro Lion-Hearted, The Life and Death of Cecil e The Future of Africa's Iconic Cats, 2018, sugere que os caçadores permitiram que Cecil sofresse por mais de 10 horas, sem apressar sua morte como uma arma de fogo, possivelmente para permitir que Palmer submetesse o jogo a um livro de registros de caça como um animal caçado com arco e flecha. Loveridge sugere ainda que Bronkhorst, sabendo que ele não tinha cota para caçar na área, tentou deliberadamente esconder a caçada, removendo a carcaça esfolada de Cecil e desativando seu colarinho. No entanto, o Supremo Tribunal anulou as acusações contra Bronkhorst. Em 2021, a National Geographic Channel exibiu o documentário produzido pelo cineasta de vida selvagem Peter Lambert e da Leo Mountain Media, Cecil, The Legacy of a King.